Olá, professores. Eu sou Jussara, né, professora de Física, estou com o PCNP na DE de Adamantina. Então, hoje nós vamos dar continuidade aí nas PPCs, né? E eu vou, então, subir aqui o PPT de hoje. Bom, hoje vai estar comigo aqui, estará comigo o Emerson, né? Que nós vamos trabalhar aí com as ciências da natureza e suas tecnologias. O nosso tema de hoje é a interdisciplinariedade, né, entre matemática e física. Essa interdisciplinaridade, ela vem nos ajudar. Então, a gente vai ver de que modo ela vem nos ajudar, né? Então, vamos lá. Bom, a interdisciplinaridade entre a física e a matemática, ou entre a matemática e a física, a gente poderia estar falando entre outras disciplinas, entre língua portuguesa, o quanto é importante, né, a interdisciplinaridade entre a matemática, a física e a língua portuguesa. Então, nós vamos começar então, a demonstrar que as habilidades trabalhadas na AP, que é o que nós vamos trabalhar hoje, que é com a AP, de matemática, se relacionam de forma interdisciplinar com a área de ciências da natureza. Promover o fortalecimento da prática docente na interdisciplinaridade, articulando as habilidades da AP de matemática com as habilidades de física. Analisar questões de física que envolvem habilidades de matemática e reconhecer conteúdos e habilidades na AP de matemática que fundamentam o estudo da física. Bom, trabalhar as questões da interdisciplinaridade sempre foi um desafio na escola, né? A gente já começava a dizer assim, mas física vai ajudar a matemática? Física vai ajudar a língua portuguesa? Então, essa é muito a nossa fala, né? Mas a gente vai ver que no decorrer aqui da nossa conversa, a gente vai perceber que isso não acontece, né? Não acontece assim, que não é não vai ser essa a nossa fala. Alguns discursos, né, com relação ao ensino-aprendizagem física. Então, há uma certa cobrança em cima, né, sobre os professores de matemática. Por exemplo, esses alunos não aprendem física porque não sabem fazer cálculos ou não sabem matemática. Você que é de matemática, pode fazer esse cálculo para nós? Então, essa cobrança que o aluno de física ele não aprende porque ele não sabe matemática. Então, como que eu, professor de física, posso ajudar ou posso contribuir com esse aluno com relação à matemática? A interdisciplinaridade entre a física e a matemática. Então, essa interdisciplinaridade, ela vai demonstrar que matemática é uma ferramenta indispensável para dar fundamento aos conceitos de física. Aí eu volto lá naquela pergunta: física vai ajudar a matemática? Mas matemática é uma ferramenta indispensável para a física. Então, nós, professores de física, nós sabemos que não tem como você ensinar física sem saber a matemática. Não tem como você ensinar física sem as habilidades de matemática. Bom, uma atenção especial. Quando a gente fala a matemática na física, a gente tem que tomar cuidado com a matematização da física. Uma das coisas mais importantes, deter-se a matematização da física, desconsiderando o caráter revolucionário dos seus conceitos e leis. Então, a gente trabalhar só o cálculo pelo cálculo, nem pensar. Conceitos são apresentados aos estudantes de forma estanque, sem relação com os aspectos que envolvem a realidade. Então, por exemplo, chega-se num resultado e para por ali. E a gente sabe que na física não é assim. Necessidade de levar em conta o entendimento dos fenômenos que ocorrem no nosso dia a dia. Se a gente chegar num resultado e a gente não conseguiu trabalhar ali com o aluno o fenômeno que acontece no dia a dia através dos conceitos físicos, a matemática não vai ajudar em nada. Outra coisa muito importante, a supervalorização do resultado.
em detrimento do processo de aprendizagem dos conteúdos. Então, por exemplo, deu 20. 20 o quê? É metros, quilômetros, horas, né, graus. Então, esse complemento, essa unidade de medida é muito importante para nós, né? Então, não basta só chegar no resultado e parar por ali. Então, a importância que a gente tem, né, que a gente tem que dar com o resultado de física e não parar no simples resultado de 10, de 20, de 30, de 1000, sem a gente terminar, se a gente complementar com a unidade de medida necessária. Bom, hoje nós vamos ver um pouco sobre a AP. Então, essa interdisciplinaridade eu busquei na AP. Então, são as habilidades da AP do primeiro bimestre de matemática, né? Foi a primeira provinha nossa aí da AP. Então, esse quadro, eu peguei um quadro do primeiro ano do ensino médio e nós vamos trabalhar aí basicamente com a MAP, né, seria do nono ano, para trabalhar entre um pouco de polinômio, envolve as equações do segundo grau, as equações do primeiro grau, para resolver os exercícios que eu propus aqui, e vai envolver também equação e função do primeiro e segundo grau, né? Passando a tela. Bom, AP. AP é a avaliação de aprendizagem em processo, né? E para o ensino médio, permanece o currículo vigente, né? As habilidades selecionadas representam, como em qualquer avaliação, um recorte, né? Um recorte proposto no currículo. Aqui eu coloquei como exemplo a questão 14, né, da avaliação da primeira série do ensino médio, que é resolver problemas envolvendo equações de segundo grau. Mas, como eu disse para vocês, a gente vai resolver exercícios que vai envolver equações e vai envolver funções também do segundo grau. Algumas habilidades de física que eu coloquei como interdisciplinar, que seria da primeira série do ensino médio, do primeiro bimestre e também do terceiro bimestre. Eu me adiantei um pouco porque eu queria trabalhar um exercício com vocês. Depois a gente vai dar uma olhada. Então, olha, aqui em física é identificar movimentos que se relacionam no dia a dia e as grandezas relevantes que os caracterizam. Identificar diferentes formas de representar movimentos, como trajetórias, gráficos e funções, e etc, né? E depois calcular lançamento horizontal e oblíquo. Bom, aqui eu selecionei algumas coisas, né, sobre essa aplicação, né, da função, da equação, como que nós vamos desenvolver. Bom, antes disso, a gente sabe que os cálculos matemáticos e os conceitos físicos a gente usa no nosso dia a dia, né? Isso é sabido por nós. Então, eu tenho aqui aplicação de equações de função de primeiro e segundo grau em várias situações do cotidiano. Então, o que nós vamos fazer basicamente hoje é analisar movimentos. Então, eu coloquei aqui análise de movimentos uniforme variado, pois em razão da aceleração, os corpos variam e a velocidade e o espaço em função do tempo. Calcular lançamentos e o movimento de projéteis, para presumir o ângulo de reflexão de faróis de carro, conjecturar o ângulo da antena parabólica, auxílio da leitura de dados, que no caso os gráficos que a gente usa em função, e auxílio de leitura de dados, como eu já disse, entre outros. Aqui eu coloquei só para a gente lembrar, um lembrete, né? O que é uma equação, o que é uma função e como ela aparece, tá bem? Bom, nesse primeiro exercício aqui, nessa primeira atividade, nós vamos trabalhar com movimento retilíneo uniforme. Então, vocês percebem, olha, aqui está a descrição do exercício, né? Deixa eu me colocar lá em cima, para não atrapalhar aqui. Isso, bom. Aqui tem um exercício que a gente ainda está acostumado a trabalhar com o nosso aluno. E nesse exercício a gente vai usar a função quadrática, que é a função
no primeiro grau, que é a mesma coisa, né? Então, aqui foi dada uma equação, né? Essa equação que essa equação do primeiro grau, né? Porque aqui nós vamos trabalhar um exercício de movimento retilíneo uniforme, e aqui mostra que a gente vai trabalhar com os cálculos de quê? De matemática. Então, a matemática, ela é indispensável nesse exercício? Sim, com certeza. Então, ela é uma ferramenta para eu desenvolver o exercício, né? Então, observa-se que para que a equação dada, então foi dada uma equação. Então, observa-se que para a equação dada, na situação problema, pode ser representada, ela pode pela equação da função quadrática. Então, vocês estão vendo aí, olha, as substituições que vêm acontecendo, né? A gente trabalha com equação, outra hora a função e assim por diante. Bom, aqui nesse caso só a equação. Seguindo então para o próximo exercício, depois vocês vão analisando, né? Depois que pegar o PPT, analisa o exercício, vê o cálculo que foi feito, né? Bom, aqui nós temos um outro exemplo, né? Que aqui a gente vai, esse exemplo eu queria até usar, mas eu achei muito pesado com relação ao caso Miguel, né? Que aquele menino que caiu do nono andar, né? Numa altura de 35 metros. Então eu achei que para esse momento seria um momento muito difícil estar trabalhando com esse assunto. Vamos trabalhar com uma coisa mais leve, com coisas do nosso dia a dia que a gente está acostumado a trabalhar com nossos alunos. Então, aqui nós temos o exercício de um objeto que é jogado de um alto de um edifício, né? Então, pode-se observar que a função dada da situação problema pode ser substituída pela equação da função quadrática ou equação do segundo grau, né? Então, o que permite que o aluno trabalhe a resolução de uma equação de segundo grau incompleta, aprofundando, assim, o conhecimento matemático do aluno. Tá bem? Então, aqui, depois a função do segundo grau é representada pela equação. Nós temos uma equação de segundo grau e que pode ser substituída pela função dada no problema. Então, vocês estão percebendo? A gente usa função, a gente usa equação. Então, isso aqui é ferramenta. Então, matemática é ferramenta para desenvolver os cálculos de física. Aí, quando a gente diz assim, física vai ajudar a matemática. Em que sentido? Física vai ajudar a matemática quando o aluno chegou aqui. Bom, o aluno não lembra mais, o aluno não consegue mais resolver uma equação. O professor de física, ele tem que ter essa autonomia. Então, agora é o momento da gente trabalhar, da gente relembrar como que nós vamos desenvolver uma equação. Então, esse é o nosso papel. O aluno não sabe realizar os cálculos de matemática, então é hora de eu chegar, agora é minha vez. Então eu vou ensinar para o meu aluno como ele vai chegar nos resultados, ensinando ele, né, passando para ele aquilo que ele está com defasagem. Então essa é a minha parte. Mas lembrando, não posso esquecer, matemática é a minha ferramenta principal para desenvolver os conceitos físicos. Esse exercício aqui que eu falei para vocês, que eu me adiantei um pouco, que fala sobre lançamento horizontal. Bom, vocês sabem que a gente ouve falar muito do distanciamento. Deixa eu me pôr aqui de novo em outro lugar para não atrapalhar, né? Bom, aí vocês sabem que a máscara a gente precisa estar usando, mas eu pergunto, alguém já falou sobre os cálculos dessa distância, né? Como que isso acontece? Em física a gente pode saber, né? Então, usem máscaras. Aqui nós temos o cálculo, né, lançamento horizontal de Covid-19. Então, como que é feito isso, né? Aqui nós temos um cálculo que a gente vai usar o cálculo da velocidade, né? Depois, que é a pergunta que se faz, ó. Essa seria a distância mínima de segurança para fugir dos espirros de alguém contaminado. Óbvio que o movimento das gotículas do espirro é afetado por outras interações,
mas é uma boa estimativa para ficar em casa. Então, nós vamos fazer um cálculo aqui. Esse cálculo é um cálculo aproximado, né, obviamente, da distância mínima de segurança para não ser atingido pelas gotículas de saliva de uma pessoa contaminada pela Covid-19. Então, após os nossos cálculos aí, vocês percebam que a gente tem aqui, ó, uma parábola para a gente estar, né, estudando. A gente trabalha com gráfico, com parábolas, tudo vem de onde? Vem da matemática. A gente vai trabalhar a função. Então, aqui é um lançamento horizontal. Você já deve ter trabalhado, muitas vezes, um exercício assim. Um avião, a uma certa altura, lança um míssil, ou alimentos para um povo e assim por diante, né? É a mesma coisa. Então, a uma certa altura, uma pessoa espirrou, e onde vai parar esse espirro? Aqui foi dada a velocidade, né? Essa velocidade de 6 metros por segundo, esse foi um cálculo internacional. Então, depois a gente pode estar pesquisando. Então, esse foi um cálculo que foi feito para, né, um cálculo que foi feito diante da contaminação que estava tendo. Então, achou-se aí aproximadamente 6 metros por segundo é a velocidade das gotículas, né, do nosso espirro. Então, aqui a gente tem uma distância aproximada que a gente deveria ficar de 3,6 metros, né? Essa é a nossa distância. Então, a recomendação é que a gente continue usando a máscara, né? Bom, passar para cá. Aqui as habilidades, né? Bom, habilidades apresentadas na P, relativas às unidades temáticas, como, por exemplo, trigonometria, relações, geometria, né? Geometria, trigonometria, grandezas e medidas, álgebra. Então, tem a intenção de contribuir para a reflexão a respeito de como os alunos construíram os conhecimentos matemáticos ao longo desse primeiro bimestre. Porém, é de extrema importância para fundamentar o estudo de outras disciplinas, como a geografia, a biologia, física, entre outras. Esse recorte aqui, eu peguei da AP e incrementei aí um pouco ele, colocando as nossas habilidades também, os nossos conteúdos para ser trabalhados, né? Bom, em física, algumas questões da AP, eu tirei lá, né, da AP, que fundamentam os temas de física. Por exemplo, eu tenho aqui, na AP do primeiro bimestre do segundo ano do ensino médio de matemática, na questão 12, eu tenho aí, resolver questões trigonométricas envolvendo senos e cossenos. Bom, onde que isso vai me ajudar? Quando eu trabalho com termologia, aqui. Aqui é um exercício que está pedindo, olha, nessa questão, o tempo é dado em dias, onde T é igual a 0, corresponde ao primeiro dia de janeiro e a temperatura T é medida na escala Fahrenheit. Então, vocês sabem que a gente estuda as escalas, a gente estuda a temperatura em matemática. Então, esse exercício aqui, ele conversa, é assim que a gente diz, né? Conversa com física. Um outro exercício, esse daqui do nono ano, né? Também da AP do primeiro, é a questão 6. Aqui vai trabalhar com grandezas diferentes, como a velocidade, a densidade, né? Razão, conceito de razão, e assim por diante. Quando a gente trabalha em escala, a gente aqui vai estar trabalhando o espaço, olha, né? Então, aqui está pedindo, nessa representação, a distância entre o ponto de partida e de chegada tem 12 centímetros. Trabalhamos também em física, velocidade, o tempo, o espaço e assim por diante, né? Então, essa também conversa com a matemática. E aqui
Deixa eu ver se eu não passei, tá certo. O comentário dela, né? Com a resposta, tudo certinho. Aqui o 9º ano de matemática. Uma outra questão, né? Essa outra questão, resolver e elaborar situações, problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais e taxas de variação, em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas. E vai também conversar com a física. Por quê? Olha só o exercício. Aqui foi usado um exercício que a gente usa em física. Então, olha, em uma pista de corrida, né? Então, um dos veículos de kart, um dos veículos correndo a 12 metros por segundo, levou 80 segundos para dar uma volta na pista. Outro veículo que partiu junto ao primeiro e correu com velocidade de 10 metros por segundo. Após dar também uma volta na pista, quanto tempo chegou depois? Bom, vocês sabem que tem várias maneiras de resolver. Ai, desculpa, né? Vamos voltar. Várias maneiras de resolver. E a gente tem um comentário aqui da questão, e vocês sabem que esse exercício a gente trabalha na primeira série de ensino médio de física, que é sobre a velocidade. A gente trabalha com tempo, com velocidade, com espaço. Então, vamos dizer então que essa habilidade vai conversar com os conceitos físicos também. E lembrando, mais uma vez, não canso de dizer, matemática é uma ferramenta indispensável para resolver os conceitos de física. Aqui nós temos alguns materiais que a gente pode estar buscando, né? Então, eu só coloquei para a gente lembrar onde a gente busca os nossos materiais da AP, alguns recursos, né? Plantão de dúvidas no WhatsApp, né? Tem o meu telefone, por favor, pode estar ligando. A gente está trabalhando em casa, 1 ou 2 vezes por semana na DE, então é difícil encontrar a gente lá. Pode estar ligando, mandando mensagem, tá? No telefone particular, não tem problema. E o blog da nossa diretoria também, que encontra os materiais lá no blog da nossa diretoria, tá bem? Bom, eu gostaria de agradecer a todos, né? Muito obrigado pela escuta, pela participação, pela paciência. Obrigada a todos, bom trabalho e que Deus os abençoe. Então, agora o nosso professor Emerson, nosso PCNP de Ciências, vai dar continuidade, tá? Beijo para todos. Beijo. Tchau, tchau.